Imagina você viver em um local onde há um grupo de executores altamente treinados que por centenas de milhares de reais mandam qualquer homem, por mais perigoso que seja, para o quinto dos infernos. É o caso do grupo comandado por Adriano da Nóbrega, que ceifou a vida dos homens mais perigosos e temidos do Rio de Janeiro. Pessoal, para começar esse vídeo, pensem no seguinte cenário. Um policial muito temido do Rio de Janeiro está em seu carro blindado quando sai para entrar para a academia. Naquele momento, dois homens descem de uma moto com fuzis 762 e 556 e disparam nada mais nada menos do que 60 tiros em poucos minutos. Tomba ali um major da PM, o filho de um contraventor ou um dos policiais mais brabos da zona oeste do Rio de Janeiro. O que eu estou citando para vocês aqui é o modus operandi do escritório do crime, um grupo de pistoleiros que fez um regaço no Rio de Janeiro. E hoje a gente vai falar profundamente desses caras e dessa organização. Eu garanto para vocês que é uma história que não perde em nada para qualquer história de filme de pistoleiros de aluguel ou de filmes e livros da máfia, seja ela italiana ou de qualquer outro lugar. É impressionante os dados e as histórias que temos para vocês aqui. Vamos usar aqui, pessoal, o kit básico para entender o escritório do crime. Os livros milicianos de Rafael Soares, todos nós indicamos aqui, mas esses a gente usa bastante, vocês percebem. O livro Decaído de Sérgio Ramalho e o livro Matar Marielle da Vera Araújo e do Chico Otávio. Esse é o kit básico, tá? Esses três livros são o kit básico para vocês entenderem. Ah, Joel, me indica o livro sobre o escritório do crime. São os três, beleza? Grande parte do que existe registrado sobre esse grupo estão nessas três obras. Além disso, nós trabalhamos também com o podcast Pistoleiros, que foi produzido, narrado pelo Rafael Soares e uma grande equipe lá da Rede Globo. Além de tudo isso, nós fizemos entrevistas ao longo de quase 2 anos que pesquisamos sobre o assunto. Quem é mais antigo aqui sabe que nós temos um vídeo sobre o escritório do crime, mas ele é bem superficial e admito que tem alguns erros. Esse aqui vai ser extremamente aprofundado. Então vem com a gente e vamos entender melhor toda essa história. E para entender esse processo, a formação desse grupo, vamos dividir a nossa história. A primeira em contexto e a segunda em fatos históricos. Beleza? Primeiro vamos entender como o Brasil descobriu o escritório do crime e o contexto que ele foi formado. Depois iremos analisar os crimes que seus membros supostamente cometeram. E eu digo supostamente porque, sinceramente, pessoal, a maioria desses crimes não foram investigados, denunciados ou julgados. Nem investigados pela polícia, ou foram e não chegou a nenhuma conclusão. Denunciados pelo Ministério Público, muitos poucos, agora só nos últimos anos. E nada da justiça, porque nem chegou até lá. Então eu quero que vocês tenham isso bem claro na cabeça de vocês ao adentrarem nesse material. Galera, o escritório do crime foi o nome dado a um consórcio de pistoleiros liderados pelo famoso Adriano Magalhães da Nóbrega. Nóbrega pegava o serviço e repassava para os seus pistoleiros de confiança, ou ele mesmo supostamente fazia o serviço. É como se fosse um serviço de terceirização da pistolagem. Pensa comigo, vamos supor que você fosse um chefão da contravenção, do jogo do bicho, e você tivesse que tirar a vida de algum desafeto ou mandar tirar a vida de algum desafeto. É mais fácil ter um pistoleiro na folha de pagamento, ou tipo mandar o seu segurança particular que todo mundo vê que ele anda com você fazer o serviço, ou você simplesmente contratar uma empresa para fazer esse trabalho que a empresa garanta que não será investigado e você simplesmente chegou lá com a mala de dinheiro e pronto, acabou. Você pagou. E o resto, os caras se encarregam de transformar o seu desafeto em camiseta de saudade. E imagine só uma empresa de um ex-caveira do BOPE que conhece tudo que a polícia investiga e a forma com que a polícia investiga. A resposta é muito fácil. É melhor eu contratar essa empresa de pistoleiros. Mas uma empresa precisa de demanda, certo? E essa demanda nasceu durante o falecimento de vários bicheiros cariocas. Após o falecimento de Castor de Andrade, de Valdemir Paz Garcia, o Maninho, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, houve o início de conflitos armados e disputa pelo espólio, ou seja, pela herança desses caras. O Ministério Público do Rio de Janeiro estima que mais de 50 execuções estejam ligadas a essa luta
por herança dos bicheiros. E não só pela briga por herança, pessoal, que acontece dentro dos clãs, mas também pela briga por território que acontece fora dos clãs. Uma briga por conta das máquinas caça-níqueis. No início dos anos 90, o jogo do bicho deu uma decaída e os bicheiros da nova geração passaram a mexer com as famosas maquininhas. Isso gerou uma reconfiguração de espaços no Rio de Janeiro. Antes da chegada das maquininhas caça-níqueis, os bicheiros mais antigos, eles tinham uma cúpula que chamava Cúpula do Tribunal de Drummond, que era uma cúpula que dividiu os territórios em várias fatias, onde esses contraventores podiam explorar. E ninguém entrava no território de ninguém. Mas isso valia para o escrito, valia para o jogo do bicho. Quando as maquininhas começaram a adentrar no Brasil, essa configuração geográfica passou a mudar um pouco e isso causou guerras fora dos clãs. Aí você tem, então, supostamente, 2 conflitos alimentando esse sistema de pistolagem. Conflitos dentro e fora dos clãs. Dentro pela questão da herança, fora dos clãs pelo território onde se coloca as maquininhas. E mais especificamente, nós temos supostamente 2 conflitos muito pesados entre 2 clãs. Um conflito entre o sobrinho do Castor de Andrade e o genro do Castor de Andrade, o Fernando Inácio. O sobrinho que ficou com a herança e seria uma espécie de negociador, de herdeiro natural, assim, dos negócios do Castor de Andrade, que é o Rogério Andrade, e o Fernando Inácio, que era genro do Castor de Andrade, e foi o cara que convenceu o Castor de Andrade a inserir as maquininhas do jogo do bicho. Além disso, havia uma briga interna no clã Garcia, entre os concunhados Bernardo Belo e Zé Personal, além de Xana Garcia e Alcebiades Paz Garcia, o famoso Bide, que era o filho do Miro e irmão do Maninho, os dois que perderam a vida ali no início dos anos 2000. Essas pessoas vão brigar entre elas, fazer alianças, mandar tirar vidas um dos outros, supostamente, e vai rolar muita confusão, que a gente não vai se aprofundar, porque de fato a gente já tem um vídeo falando sobre a história do jogo do bicho, a história do Maninho aqui, que vocês vou deixar sugestionado, que aí a gente disseca esses conflitos. Mas o fato é que o Adriano da Nóbrega vai para dentro do clã Garcia. Ele é contratado por um homem chamado Rogério Mesquita, muito importante para compreender a história do escritório do crime, certo? O Rogério Mesquita já conhecia o Adriano da Nóbrega de muito tempo. E ali, né, na família Garcia, o Adriano passa a sentir para que lado que o vento ia virando, né? E ele acaba dispondo os serviços dele de pistoleiro para quem conseguisse pagar mais e aí para quem garantisse a entrada dele no clã, com maquininha, caça-níquel e tal. Então, quer dizer, o Adriano da Nóbrega, ele escalou com dinheiro, com poder dentro do clã Garcia. Naquele momento, ali por 2008, 2009, o Adriano vai montar, segundo os jornalistas, o que nós chamamos de escritório do crime para poder dar conta dessas encomendas de almas. E segundo os jornalistas, Rogério Mesquita será a primeira vítima do escritório do crime. Mas a gente não vai falar dele agora, só guarda o nome do Rogério Mesquita para depois, no momento que a gente for falar e dissecar os crimes que os caras cometeram. Vamos entender um pouco sobre como o escritório do crime veio à tona, para que toda a sociedade conhecesse, né, soubesse quem era. O que permitiu que a gente fizesse esse vídeo aqui? Qual foi o fato que trouxe à tona o escritório do crime do submundo do Rio de Janeiro para cá? E novamente voltamos ao crime que ocorreu no dia 14 de março de 2018, quando a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram executados. A investigação do caso Marielle levava alguém que tinha habilidades ligadas à pistolagem profissional. Tanto jornalistas como o Ministério Público e a polícia chegaram a um cara chamado Orlando Oliveira Araújo, o Orlando Curicica. A Vera Araújo conseguiu enviar uma carta para Orlando Curicica perguntando se ele havia cometido o crime que tirou a vida da Marielle Franco. E Orlando Curicica, desesperado, negou. E aí o Orlando Curicica disse que quem poderia ter tirado a vida da Marielle era algum sujeito profissional, um Rony Lessa ou alguém do escritório do crime. E até aí muita gente não tinha escutado falar do escritório do crime, entendeu? Foi assim que a Vera Araújo, jornalista, chegou na polícia e perguntou sobre o assunto. Começou a publicar sobre o grupo. Enfim, aí o Curicica falou para mim que as pessoas que podiam fazer esse tipo de crime, poderiam ter cometido, que poderia ser alguém do escritório do crime, foi aí que surgiu o escritório do crime. Depois eu já tinha ouvido o escritório do crime de uma outra pessoa, que não sabia se era sindicato do crime, não sei o quê, mas o Orlando cravou o escritório do crime e falou do Lessa e falou do Adriano, falou do Médio. Eu falei, caramba, né? Quem é esse escritório do crime? Aí o Adriano veio, eu falei, cara, Adriano, conheço o Adriano. Aí lembrou, aí comecei, né, a lembrar dos casos que o Adriano, né,
bem ou mal, nunca tinha sido assim, esses crimes assim grandes, né? A gente ouvia falar, mas nunca tinha sido responsabilizado. Só com a questão mesmo do Flanelinha, que ele perdeu, que ele ficou preso e ele saiu da PM, foi excluído da PM. Justamente não foi nem por causa do Flanelinha, não. Ele foi excluído por causa de trabalhar com a contravenção. Foi por isso que ele foi, né, excluído. Porque depois que descobriram, né, enfim, que ele trabalhava com Zé Personal, essas coisas na época, né, então ele foi excluído por conta disso. Mas voltando, às vezes, né, se o leitor, porque eu estou acostumada com o jornal, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um superchat aí, porque eu tenho que, às vezes, que voltar um pouco no tempo para explicar quem é a pessoa. Então, o Orlando Apuricica me falou do Lessa também. Então, comecei fiquei, né, focada nesses casos e perguntei até para o delegado Giniton, né? Eu até falo isso no Vale Escrito, né? Eu falei assim, vem cá, você já ouviu falar no escritório do crime? Eu fui a primeira pessoa a escrever sobre o escritório do crime, graças ao Orlando Apuricica, né, que informou isso. Aí o Giniton ficou todo nervoso, assim. É uma cena muito... da sua mãe, né? Mas foi assim mesmo. Enfim, as pessoas sabem do que o crime da Marielle tinha que ser executado por uma pessoa, assim, um exímio atirador, um cara que conhecesse muito, manjasse muito de armas. Quer dizer, e aquelas pessoas, tanto o Lessa quanto o Adriano, eram pessoas que talhadas para esse tipo de caso, né? Porque muita gente começou a falar, mas o Lessa é do escritório do crime? Não, o Lessa não é. O Lessa todo mundo diz, né, segundo as investigações, ele é meio que um lobo solitário. A partir daí, a mídia, o Ministério Público e a polícia passaram a investigar o grupo supostamente chefiado por Adriano. Galera, vocês conseguem entender muito bem em detalhes como funcionava o escritório do crime no livro Decaído, do Sérgio Ramalho, que a gente sempre indica aqui. Aliás, é muito importante que vocês conheçam, pois o Sérgio Ramalho quase foi vítima do escritório do crime. A execução dele estava inclusive encomendada. Vocês vão ler um livro e saber a história de quem estava com a vida encomendada pelo escritório do crime. Ele comenta isso numa entrevista que ele deu pra gente esses tempos atrás. De janeiro de 2012, eu fiquei sabendo 2 dias depois, porque eu fui alertado por um delegado, que era uma fonte minha, Glaudston Galeano, era o corregedor da Polícia Civil no Rio de Janeiro. Ele me liga e diz que precisava que eu fosse à corregedoria com uma certa rapidez. Eu fiquei meio preocupado, porque ele é um cara muito discreto e tal. E aí, quando eu cheguei lá, ele me apresentou um disque de denúncia para eu ler. E aí eram, assim, 5 linhazinhas de disque de denúncia, mas o relato de uma pessoa que dizia ter acontecido uma reunião em Angra dos Reis, na casa do Luizinho Drummond, e nessa reunião estaria o Luizinho, o Ailtinho e o Adriano da Nóbrega. Nessa ocasião, os 3 estavam foragidos, tá? Tem uma curiosidade, os 3 estavam foragidos. O Luizinho estava foragido da Operação Dedos de Deus, que foi uma operação que chamou a atenção danada, porque muita gente vai lembrar que a Polícia Civil do Rio de Janeiro usou helicóptero, os caras desceram de rapel na cobertura do Anísio Abrão Davi, em Copacabana, imagina, né? Cena de filme. O Anísio tinha sido um dos alvos nessa Operação Deus de Deus. O Luizinho conseguiu escapar. Esses caras têm uma rede imensa de informantes, né? Eles pagam por muita gente, eles pagam vários setores, em várias camadas da nossa sociedade, para ter omissão ou ter a negligência, enfim, eles pagam para muita coisa, e ele tinha conseguido escapar. E essa reunião, voltando lá para Angra, essa reunião teria como objetivo o Adriano contratar gente para me matar no carnaval. Nossa, mano. E 1 de janeiro de 2012. Faltava dias para o carnaval. Eu boto até essa conta no livro, porque na época isso ficou muito na minha cabeça. E aí, quando eu li aquilo ali, eu olhei para o cara e falei assim, pô. Aí ele falou, você sabe o que é isso aí, né? Eu falei, sei. Aí ele falou, você sabe o que é? Eles usam umas terminologias para a questão de informes, né, de denúncia. Eles colocam A1 quando é muito sério, que eles acham que aquela informação é muito provável que seja verídica. E eles tinham essa classificação para esse informe.
Aí ele falou, o que você pretende fazer? Eu falei, olha, eu vou entrar em contato com a redação agora, o que eu posso fazer nesse momento. E aí fiz contato na época, que era o Ascânio Seleme, era o diretor executivo de redação. E ele me mandou um carro blindado até para me buscar, né? Eles tomaram as atitudes que tinham que tomar, lembrando que a gente estava falando de 2012, o carro blindado do jornal era uma blindagem que era a blindagem permitida naquela época pelo Exército, né, para carros passeio, carros profissionais de jornalismo. Era uma blindagem que segurava só tiro de pistola, a verdade era essa. Então já não segurava o tiro de fuzil. Eu até brinco não, mas eu descrevo essa questão no livro, porque eu falo assim, ele foi bacana em mandar esse carro, mas tecnicamente não me protegeria se os caras quisessem me matar ali na saída da delegacia. Sérgio, só... Nossa, cara, essa parte, essa descrição do livro também me choca bastante. Cara, tu já sabia que o Adriano, nessa época, em 2011, você já sabia da periculosidade do Adriano, né? Pois é, 2012, é legal você ressaltar isso assim. Em 2012, o Adriano já era digamos, um mercenário a nível de contratar outros. Ele já era o cara do escritório, tá? Não se usava o termo escritório naquela época ali, mas esse consórcio de matadores, com policial, ex-policial, mais gente qualificadíssima como ele, já operava. Tanto que, quando a gente volta para a redação, eu volto para a redação, e aí vou para o pessoal chamava em redação aquário, onde ficavam os executivos. Eram gabinetezinhos fechados de vidro, então se chamavam de aquário. Aí eu fui direto para esse gabinete do Ascânio, e ele ligou na hora. Ele já tinha informado, e estava só esperando eu retornar, né? Já tinha avisado o José Mariano Beltrame, que era o secretário de segurança à época, um policial federal. O Beltrame já sabia. Quando a gente começou a falar, ele falou assim, o Adriano, a gente tem problemas aqui com ele. O Adriano já vinha sendo investigado internamente em várias coisas desde 2008, tá? Internamente e em inquéritos fora. Na própria delegacia de homicídios ele já havia sido investigado. Vira a periculosidade do esquema? Bom, segundo Sérgio Ramalho, Vera Araújo e Rafael Soares, os 3 jornalistas, e também investigações de policiais e do Ministério Público, havia vários membros do escritório do crime, e eles foram entrando e saindo conforme os anos, já que o grupo pode ter ficado ativo mais de uma década. O primeiro, claro, membro do grupo, chefe, seria o Adriano da Nóbrega. Outro suposto membro era o braço direito de Adriano, o homem que cresceu com Adriano e esteve com Adriano no BOPE, que se chamava João André Martins Ferreira, conhecido como Tenente João. Outro famoso executor do grupo virou um agente do submundo do crime. Era Antônio Eugênio de Souza Freitas, o famoso Batoré. Nós estamos dando nome aos bois aqui, complicado. Esse tinha ligação desde o comércio ilegal de entorpecentes até a exploração de vans e pistolagem. O Batoré, galera, ele ficou pouco tempo na polícia militar. Ele era soldado, mas ele foi preso, foi flagrado vendendo armas para comerciantes de substâncias ilegais. E depois ele vai para a Ilha do Governador e ele acaba tendo um contrato ali com o Fernandinho Guarabu, que era um cara que comandava o Morro do Dendê. E aí o Batoré consegue umas vans lá e um tipo de trabalho. Segundo as reportagens, o Batoré era um dos principais executores que Adriano da Nóbrega acionava quando precisava fazer o serviço. Também tinha o Luiz Carlos Felipe Martins, conhecido como Orelha, um ex-policial militar que era muito próximo do Adriano da Nóbrega. Ele foi citado por uma testemunha durante a execução do Zé Personal. Esses caras são considerados os pistoleiros de primeira geração de Adriano da Nóbrega e do escritório do crime. Todos eles não estão mais vivos, foram vítimas de execução, fora o Batoré, que perdeu a vida em confronto com a polícia, fugindo da polícia junto com o Fernandinho Guarabu. Mas segundo investigações, vocês têm os executores de segunda geração. Os 2 mais famosos teriam sido os irmãos Leandro e Leonardo Gouveia, conhecidos como Med e Tonhão. Segundo Rafael Soares, Med e Tonhão eram provenientes da região do Campinho, um bairro no seio das milícias na zona oeste do Rio de Janeiro. O jornalista diz que Med era um outro nível de pistoleiro. Ele estudava as vítimas durante dias, meses, às vezes anos, para sempre dar o bote certo. Med foi preso em sua grande casa. A Vera Araújo estava no dia da prisão e nos conta como foi. E sabe, quando ele falou isso, me veio um highlight que eu fiz a prisão do Med. O Med de cueca, aquela famosa imagem. Eu tô ligado, que ele ficou gritando que não foi ele que tirou a vida da Marielle, né? Não teve uma pinta dele? Exatamente. Porque estava uma
todo mundo assim, todo mundo preocupado em ser, digamos, embuchado com o crime da Marielle. Então, não, fui eu, gritou, berrou, eu ouvi, ninguém me contou não, tá? Porque eu fui na casa, né, durante a prisão do Médio, e ele berrou isso, eu estava ali do lado de fora, eu vi lá, porque estava com as imagens, aquelas luzes do cinegrafista lá, e ele gritando isso, não matei a Marielle. Eu falei, caramba, tá todo mundo na vibe, né, preocupado, né, com medo de ser empuxado. E nesse dia isso mesmo, nesse dia do médio de cueca, por exemplo, o delegado era o doutor Daniel Rosa e a promotora que estava lá era Simone Sibilho. Tanto que ela ficou procurando roupa para ele aí. Foi procurada roupa para ele, botar a roupa. Mas, enfim. Mas essa prisão foi totalmente legal. E a prensa ali estava eu, TV Globo, eu acho que a SBT também estava, na Record estava. Entendeu? Então, essa imagem é de cinegrafista, por isso que a gente pôde fazer essa foto. Para vocês terem uma ideia de como que o Médio era sofisticado, o Médio estava numa situação em que o Adriano da Nóbrega ele tinha um problema com outro bicheiro chamado Marcelo Diotti. E aí a gente já contou essa história aqui. O Adriano da Nóbrega estava no fundo da casa do Diotti, com uma arma de alta precisão, e aí os caras olham para a luneta e veem um eco junto com o Marcelo Diotti, e o Adriano manda parar. Quem estava junto com o Adriano lá, segundo os jornalistas, segundo a delação, e o Marcelo Pascoletti, que é um policial federal, era o Médio. Então o Médio ele tinha uma forma, ele tinha uma inteligência muito grande, uma habilidade de tirar a vida das pessoas, e ele era muito bom no que fazia. Diferente do Batoré, que era um cara mais grossão, o Médio ele era um cara muito mais cerebral no assunto. O maior desmantelamento do escritório do crime aconteceu em 2020, com a operação chefiada pelo delegado Daniel Rosa, delegado muito sério. Essa operação tinha o nome de Thanatos, tá? Na mitologia grega, Thanatos é a personificação da morte. Veja essa reportagem feita pelo grande jornalista Leslie Leitão, Edivaldo Dondossola, Lilian Ribeiro e Márcia Brasil, do G1. Olha só, abre aspas. As investigações da Polícia Civil indicam que o escritório do crime cobrava entre 1 milhão e 1,5 milhão por cada execução e que a vigilância das vítimas, que chegava a durar até 7 meses, era feita com o uso de drone, segundo o delegado Daniel Rosa. Fecha aspas. Agora vamos entrar, pessoal, no momento de falar dos crimes que os caras cometeram ou supostamente cometeram. E muitos desses casos não foram investigados da forma que deveriam ser. Vamos lá, então, falar agora dos crimes aqui. Vamos lá, o primeiro crime supostamente cometido pelo escritório do crime foi o Rogério Mesquita, lembra? Padrinho do Adriano. O Rogério Mesquita, ele foi executado na Praça Nossa Senhora da Paz de Ipanema, tá? Em Ipanema, no bairro Ipanema. E a motivação seria a treta entre o clã Garcia. Essa investigação ainda não foi concluída, mas o Rogério Mesquita foi até a polícia e caguetou, dizendo que era o Adriano que estava atrás dele para tirar a vida dele. Outro crime aqui também que aconteceu, outra vítima. José Luiz Barros Lopes, o Zé Personal e Josimar Soares de Oliveira foram executados no Centro Espírita da Praça Seca. A motivação seria também a questão do clã Garcia, ali a briga do clã Garcia. O Zé Personal era o esposo da Xana Garcia e ele foi executado dentro de um centro espírita, um centro, na verdade, de religião afro-brasileira, que estava escrito lá Centro Espírita e tal, o nome da entidade, que era ali, protegia o centro espírita, e o pai do Zé Personal estava junto com ele, e aí o Zé Personal, uma das testemunhas que estava ali, disseram que viu o colega do Adriano da Nóbrega, ouviu a voz e era tipo colega do Adriano da Nóbrega. Então há uma suspeita muito grande que possa ter sido o escritório do crime também. Aí a gente tem, em 2016, o William Ferreira da Silva, tá? Um cabo da PM. Foi executado na Praia do Recreio e, segundo informações, foi por causa da guerra dos caça-níqueis, como eu falei para vocês, da disputa de território do Jogo do Bicho. A outra vítima que a gente teve foi em 17 de 5 de 2016. E esse foi uma vítima bruta, porque muita gente tinha medo desse cara e ninguém acreditava que ele poderia ser executado, que era o Geraldo Antônio Pereira. Esse policial, nós temos uma história dele aqui no nosso canal, um vídeo no nosso canal, que mostra a história dele aqui para vocês verem como é que esse cara era bruto. E o Geraldo Pereira, ele também é executado. O Pereira é executado no Recreio dos Bandeirantes e, segundo o que a gente se informou, foi por conta da guerra dos caça-níqueis também.
aí. Mas não só isso, segundo o Sérgio Ramalho, o Pereira teria sido o executor do Tenente João, que era braço direito do Adriano, e a coisa teria virado pessoal ali. E aí a gente tem no dia 26 de nove de 2016 também uma execução muito pesada, que é a execução do Marcos Falcon. O Marcos Falcon, ele era ali dirigente da Portela e ele foi executado no comitê dele, tá? E nesse comitê, enfim, foi cravado de balas. Em 2017, a gente teve a execução do Ailton Scafura e da Francine Soares de Assis, uma policial. O Ailton Scafura era filho do Peruinha, tá? O Peruinha também, em Contraventura, a gente tem vídeo sobre ele aqui. Os dois estavam em um hotel e aí o crime foi dessa forma aqui. E eu vou descrever esse crime dessa forma e vocês vão perceber que essa forma de crime, esse modus operandi, ela é muito comum do escritório do crime. Vamos lá. Você tá vendo que o carro tá parado aqui, os caras estão na frente do hotel nessa simulação, beleza? E aí os caras saem do carro, geralmente eles estão de balaclava e com fuzil 762 ou fuzil 556, tá? Os fuzis de assalto. Então eles descem no carro e eles sobem as escadas do local, não chega a pegar elevador. Eles estouram a porta, os dois tentam se esconder no banheiro, o Scafura e a moça, e eles são fuzilados com mais de 30 disparos. Então esse é o modus operandi do escritório do crime. Geralmente eles fazem dessa forma. São 2 ou 3 caras com balaclava, fuzil, chegam, executam a vítima em poucos minutos ou segundos e vão embora. Vamos para outra vítima do escritório do crime, supostamente. Marcelo Diotti foi uma dessas vítimas. Lembra que eu falei para vocês que não conseguiram executar ele na casa dele? Mas executaram ele no estacionamento de um restaurante na Barra da Tijuca. Os caras chegaram, não dobrou, desceram, atiraram no cara, tiraram a vida dele assim, como é todo o modus operandi do escritório do crime. Outra vítima é o Anderson Cláudio da Silva, o famoso Andinho, tá? Ele foi executado na Praça Miguel Osório, Recreio dos Bandeirantes, também da Guerra dos Caça-Níqueis. Essa investigação chegou nos caras e vai ser denunciado. Os caras seriam o Médio, Tonhão, Mugão, Gago, e eles foram indiciados e denunciados pelo Ministério Público. O outro, Rodrigo Marinho, Rua Piraquara, em Realengo. A motivação desconhecida e a investigação não foi concluída. Outra vítima, dia 27 de 11 de 2018, Alan Luna Freire, o major da PM, que era o major que trabalhava combatendo aí as questões das vans clandestinas na Ilha do Governador, que na época era dominada pelo Batoré. Esse major, ele foi executado na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu. Acredito que Nova Iguaçu seja considerado Baixada Fluminense, tá? Ele foi executado lá no mesmo modus operandi. E, para terminar, no dia 25 de 2 de 2020, Alcebiades Paz Garcia foi executado, um dos últimos aí remanescentes da herança do Miro Garcia. E a investigação ainda não foi concluída nesse caso também. Então vocês percebem que muitos dos casos que acontecem no escritório do crime, que supostamente foram eles, não foram investigados, tá? Veja a quantidade desses crimes que nunca chegaram a ser denunciados. E essa é a história do grupo de execução de aluguel do Rio de Janeiro. Dizem que após o desmantelamento do escritório do crime, outros grupos tomaram o lugar dos caras. E esses grupos surgem pois existe uma grande demanda por esses pistoleiros. Eles vão ser substituídos por alguém, porque enquanto existe demanda, vai existir esse tipo de crime, certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham achado ele, pelo menos, no mínimo, interessante, e que a gente tenha conseguido passar os principais detalhes, mas tem muito mais coisa que vai ser desenterrado aí. Lembrando que nós sempre trabalhamos com referências. Nesses são aqueles 3 livros que nós falamos, mais uma série de artigos que vão ficar aí nas referências no primeiro comentário para vocês. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se possível, ajuda a gente no Apoia-se, no Pix e vira membro do canal para ajudar a gente a produzir. Nós só conseguimos trabalhar esses temas porque vocês estão nos ajudando. Porque por ser um tema ligado à segurança pública e à violência, muitas vezes ele é restringido de monetização. Tá certo? E a gente tá com estúdio novo aqui, tem que pagar toda essa estrutura, então vocês nos ajudam bastante. Até mais, fui, valeu!